Olá, bem-vindos às Conversas do Silêncio. Filipa Miranda é a nossa convidada, é psicóloga e tem o grupo Renascer na Ilha Terceira, nos Açores. A Filipa estudou em Coimbra, a área da psicologia, mas foi na tese de mestrado que descobriu aqui uma área que é o luto, em que fez várias investigação sobre isso. Filipa, obrigada pela disponibilidade de estar aqui connosco. Que tese de mestrado foi essa que lhe deu depois aqui este degrau até ao Grupo Renascer? Obrigada eu pelo convite. Eu, quando fiz a minha tese de mestrado, claramente também tinha aqui uma conotação muito pessoal. Tendo eu tido aqui uma perda significativa, cheguei à minha tese de mestrado e percebi que era isso que eu queria trabalhar. E sendo eu, na altura, uma jovem adulta, com todas as reações que eu tive e que também conseguia perceber através de outros testemunhos, eu quis perceber se os jovens adultos têm ou teriam uma forma mais intensa e dramática de reagir a uma perda em comparação aos adultos. E que tipo de estratégias é que cada grupo, ou seja, que cada tipo de população arranjavam para fazer o seu processo de luto. Quando falamos aqui de jovens adultos, estamos a falar de quê? De jovens de 18, 20 anos, antes da entrada no mundo do trabalho, por exemplo? Pois, isso das faixas etárias realmente foi uma coisa que nós tivemos que definir que eram as faixas etárias. Os jovens adultos vai claramente desde os 18 anos até mais ou menos havia a faixa etária dos 30 e poucos. E depois, isso segundo a literatura. Posteriormente temos então a idade adulta e depois posteriormente temos a terceira idade, que ainda se divide em 3 categorias que agora também não vem ao caso. Por isso, o que eu fiz foi entrevistas a várias pessoas com as idades compreendidas para os jovens adultos e a mesma entrevista para aquela faixa etária para os adultos. E a que conclusões é que chegou? Estamos a falar aqui dos jovens que têm aqui talvez menos experiência de vida, menos amadurecimento perante esta questão do luto? Isso que a Sónia falou é importante, na minha opinião, claro. A literatura defende que há jovens adultos, porque mesmo assim ainda não têm as competências cognitivas 100% desenvolvidas para terem alguns tipos de choque. Porque é mesmo assim, não é porque são mais atrasados, não é porque estão menos desenvolvidos, não. Nós vamos nos desenvolvendo ao longo da vida e a própria estrutura cognitiva também vai se desenvolvendo ao longo da vida. E existe literatura que defende isso. No entanto, e aquilo que eu percebi através da investigação é que realmente existe uma diferença. As narrativas da minha tese mostraram que os jovens adultos revelam uma maior tendência para reações dramáticas. Peço desculpa. Estamos aqui a falar de reações, posso-lhe dar exemplos de atirarem-se para o chão, o grito fácil, o choro fácil. Enquanto que nos adultos, apesar do choque existir, as reações são de uma forma mais moderada, comedida. Ficam mais apáticos, quase como inativos perante aquela notícia. Nos jovens adultos, posso dar um exemplo. Um filho que perde um pai, o que é que faz? Deixa um rastro de solidão. Aquele guia, aquele porto seguro, deixou de existir. E se é a primeira perda, e a primeira perda significativa,
aquele jovem adulto, naquele momento, perdeu não só a pessoa, não só a rotina, não só o ver, o tocar, mas perdeu o seu conforto de ter alguém que o poderia guiar. Que é que normalmente os pais fazem, não era o guiar, o aconselhar, o cuidar, o educar. Isso deixou de existir. Por isso, o ser uma reação mais dramática, sendo assim que nós caracterizamos na tese. Estamos a falar aí da perda física de alguém, mas esses jovens adultos que a Filipa fala e que foi investigando na sua tese, acabam por ter aí também outro tipo de perdas. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos namoros, de um ano perdido. Também é aqui importante desenvolver esse apoio a esses lutos diferentes. Sim, nós no Renascer trabalhamos com vários tipos de luto, porque é importante perceber que o luto não é só a perda por morte, não é só quando nós perdemos uma pessoa. Nós podemos ter, por exemplo, e como disse bem, temos o divórcio, não é? Que, pronto, a separação, o término dos namoros, a própria separação muitas vezes não tem a ver com um relacionamento amoroso, mas tem a ver com o facto de uma pessoa sair do país e emigrar. Quem fica passa por um processo de luto, ou poderá passar, obviamente, na toda a gente o faz. Também podemos falar aqui de perda de expectativa, um feto abortado. Ainda há pouco tempo falámos nisso na página do grupo do luto. Danos ao amor próprio, quando uma mulher tem que retirar um seio, a amputação de um membro. E também temos a desvalorização social, a perda de um cargo social, a perda do seu trabalho, do seu emprego. Isto tudo são processos de luto que muitas vezes as pessoas estão a sofrer e estão a passar, estão a fazer o processo de luto e não sabem que o estão a fazer. E muitas vezes precisam de ajuda e é importante, acho eu, sensibilizar que podem pedir ajuda e devem pedir ajuda porque estão a fazer um processo de luto e se acham que precisam de ajuda, devem-no fazer, devem-no pedir. Como é que as pessoas têm de ter também aqui um bocadinho de distanciamento e de consciência que é preciso pedir ajuda? Sim, isto é complicado. É complicado porque exige aqui alguma reflexão. A própria pessoa tem que refletir e perceber o que é que se está a passar. A pessoa tem que perceber como está a lidar com aquela perda. Estou a lidar bem com esta perda? Esta perda está a provocar danos na minha rotina? Está a perturbar a minha rotina? A partir do momento em que algo perturba a nossa rotina, alimentação, sono, relação com os outros, relação com os pais, relação com a família, então se calhar já está aqui num âmbito que pode pedir ajuda. É importante também percebermos estas indicações das rotinas, do que é necessário para pedir ajuda. Falamos com a psicóloga Filipa Miranda, muito obrigada pela disponibilidade. Ela é a companhia durante esta semana aqui nas Conversas do Silêncio.